Minha maior incentivadora. Olá! Boa noite. Olá! Tudo bem? Tentei aqui não deixar a luz estourada na minha cara. Aí tive que fazer um bem bolado. Mas pronto, acho que as pessoas estão entrando. Boa noite. Para quem não me conhece, sou Marcela, fazendo revalidação agora do processo para Portugal. Sou médica e cirurgiã, formada no Brasil. E comecei esse ano para fazer o meu reconhecimento do diploma lá. Então, estou morando na Holanda atualmente. E chamei a doutora Milena e a Andrissa para a gente conversar um pouco sobre. Aí vamos se apresentando antes da gente começar a bater o papo mesmo, que eu acho que é o tempo da galerinha entrando. Feliz. Pode se apresentar, Milena. Pronto, meu nome é Milena Elior, sou médica, me formei no Brasil, fiz cirurgia geral também no Brasil e coloproctologia. E já estava formada há alguns anos, quando eu decidi me mudar para Portugal. E passei pelo processo de 2019 até agora, 2021, foi quando eu consegui a equivalência da especialidade de cirurgia geral. E hoje eu trabalho aqui em Portugal e exerço a cirurgia. Boa noite, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Andrissa, sou estudante de medicina e atualmente estou cursando o 5º período. Eu vou participar como uma espécie de moderadora aqui na live e a gente decidiu dividir ela em 3 etapas, né? A etapa de equivalência médica, a etapa de atuação do profissional médico e a etapa de validação da especialidade. Então, a gente pode começar com a primeira pergunta, né? Realmente explicar como que é o processo de inscrição, de validação, como que funciona para a gente dar início a esse processo seletivo. Então, a ideia foi trazer pessoas que tivessem em diferentes processos, né? Porque eu tô nessa fase de ter o reconhecimento da graduação, né? Então, eu não tô atuando, não penso em atuar a princípio como cirurgiã, apesar de ter residência. Estou na fase de ter a minha aceitação. A doutora Milena é uma pessoa que já exerceu tanto como antes de ter especialidade, quanto agora, atuando como especialista aí em Portugal, então vai poder falar sobre o mercado. E a Andrissa, que fala muito sobre formulação de currículo, porque para você passar por essas etapas, você precisa comprovar o seu currículo, tanto na residência quanto na faculdade. Da parte médica, a gente até conversou um pouco antes, e a gente não queria ficar muito entrando assim em grandes detalhes sobre como que é a revalidação, porque tem processos muito objetivos, né? E que a gente também pode falar sobre eles especificamente. Então, a gente vai dar uma resumida. A ideia, para quem está começando a fazer, é fazer a prova, né? Você tem que primeiro se inscrever, mandar os seus documentos para a faculdade. Esse processo mudou, não é feito mais hoje em dia diretamente com a faculdade. Você se inscreve no site geral, no órgão, que é o DGS. A partir de lá, seus documentos vão ser enviados para a faculdade que você pretende aplicar. Eles vão analisar, se eles falarem, o currículo bate, sua formação é aceita como médica, igual a daqui, você vai poder fazer as provas. Foi o que aconteceu comigo. Eu tive agora a minha aprovação de que eu estou inscrita no processo, eles analisaram meus documentos. E no ano seguinte você faz as provas. É uma prova teórica, uma prova prática e uma prova de análise curricular, né? Que você tem que... Ou você apresentar algum trabalho que você tenha publicado, como o TCC e tudo mais. São coisas um pouco mais objetivas. Então, a gente pensou em não ficar muito chovendo nesse assunto e poder falar mais da parte médica mesmo em Portugal, né? Tem alguma das dúvidas específicas desse processo, Andrissa? Tem, uma das dúvidas é quais atividades extracurriculares são importantes para impactar na avaliação, essa avaliação inicial. Eu acho que não tem, né, Milena, especificamente nenhuma, assim, que... Olha, eu acho que na parte da equivalência médica, isso influencia muito pouco, tá? Vai influenciar só um pouquinho na parte da terceira etapa, né? Então, como você falou, são essas 3 etapas. A primeira vai ser prova, então é você passar a estudar, né? E passar na prova. A segunda parte é a parte prática, então também não vai contar absolutamente nada. E depois tem essa questão curricular, que pode contar ou não, porque você também pode colocar como
uma monografia, um trabalho e falar do seu também... currículo, entendeu? Se você tiver um trabalho. Se você, da parte curricular, na verdade, o que mais vai contar é você comprovar que durante a sua graduação você adquiriu experiência. Então, assim, se você puder falar que você fez procedimentos, que você acompanhava tal médico durante a sua formação e tudo mais, tudo isso vai enriquecer, porque quanto mais detalhes você tiver para florear o seu currículo, melhor. Mas eu acho que é uma parte que eles avaliam muito mais a sua vida prática, em termos de currículo, do que acadêmica, né? Eu acho, assim. Até pelo Eu que eu acho que leio. sim. Agora, não, a verdade é que assim, isso é uma avaliação acadêmica, porque você está sendo avaliado para a parte, para ter uma equivalência médica, como se fosse um aluno de sexto ano que vai se formar, Entendi. e eles vão dar esse título, como se você tivesse acabado de se formar. Agora, tem uma diferença que a gente sempre, as pessoas às vezes perguntam, vale mais a pena eu colocar um trabalho ou colocar o relatório curricular? Existe diferença, por exemplo, numa pessoa que é recém-formada ou numa pessoa que tem muitos anos de experiência? Por exemplo, eu fiz o relatório curricular. Pretendo fazer Por isso. quê? Não porque, assim, eu tinha muitos trabalhos. Eu poderia escolher entre vários. Mas, além dos trabalhos, eu tinha um histórico para apresentar. Eu já tinha trabalhado durante muitos anos, eu tinha minhas residências médicas, tudo. Então, isso tudo conta. Eu tinha um currículo grande. Agora, uma pessoa que acabou de se formar, isso também é individual. Uma pessoa que acabou de se formar, que tenha um currículo bom, eu acho que também vale a pena fazer. Agora, se não, é melhor fazer uma boa monografia, não precisa ser nada excepcional, Sim. original, não precisa ser um trabalho de mestrado, nada disso. Pode ser uma monografia, um relato de caso, alguma coisa bem feita, né? E apresentar. Tá? Eu Isso acho que varia. Quanto mais você começa a estudar, você vai ver pessoas que. Porque isso não é uma opinião assim consolidada e certa, uma orientação que os próprios organizações dão. Tudo que a gente tem é um monte de bate-papo com pessoas que já passaram por isso, e aí as pessoas têm experiências diferentes, né? Então acho que varia muito. Eu, por exemplo, depois de muito estudar, vi muito falar assim, que lá eles são muito acadêmicos, né? Então, se você for apresentar um trabalho, tem que ter segurança daquilo ali, né? Daquele assunto que você está apresentando. Porque se você for um trabalho que você só foi lá digitar números, por exemplo, essas coisas, você não dominar o assunto, é só um trabalho, entendeu? Então mas isso é assim, né? Se você fez o trabalho, você tem né? que, assim, Teoricamente, quando a tem gente que ser faz um um trabalho, a trabalho, gente tem que dominar o né? assunto, Não é aquele lá né? que você redigiu as coisas para a professora e ela botou seu nome e você vai lá e apresenta o negócio. Tem que ser algo que você tenha Não. segurança para falar, né? Acho que o currículo nessa parte é diferente da equivalência, que a gente vai falar mais para frente, mas é sentar, ter boas notas para estudar e aí na terceira etapa você vê o que vira. É interessante até que tem uma pergunta aqui, que se o mestrado no Brasil ele pode servir como uma parte da equivalência, né? Se eu posso pegar, por exemplo, um trabalho de mestrado e atuar lá, não? Não. Não Não, você vale. tem que Você pode usar o passar seu pelo. trabalho, né? Você pode usar esse trabalho Você na pode. terceira etapa, Mas mas o fato de ter o não vai mestrado fazer não muda grande tanto. diferença, não. Não muda. E isso, a cidadania também é uma coisa que perguntam muito, se você, porque em alguns países, se você vai, faz diferença. A cidadania, ela não vai fazer diferença no processo do reconhecimento do diploma. Então, se você tem, por exemplo, você vai ter que fazer as provas iguais, tudo igual. O que pode mudar depois que você passar pelo processo, você tem acesso a ofertas de trabalho, ou próprio residir em Portugal com mais facilidade. Diferente de quem não tem cidadania, por exemplo, eu não vou ter. Você tem que ir atrás de ou um contrato de estudo ou de trabalho mesmo, a proposta de emprego, para você tirar o visto para atuar em Portugal. Mas. E quanto assim a questão de algum cursinho para estudar para as provas ou algo do tipo, tem algum que vocês indicam? Eu só conheço perguntas da especialidade. Eu só conheço pessoas que estudaram ou pelo perguntas da especialidade, que é o que eu estou fazendo. É um cursinho que é de preparação para a prova de residência deles, a PNA. E a prova de equivalência é muito baseada nesse estilo de prova. Porque a prova da equivalência não é liberada, a gente não tem acesso para procurar. Então, quem fazia as provas se baseava nas provas de residência deles, que são meio que os mesmos assuntos, meio que as mesmas questões similares, assim. E agora tem perguntas da especialidade que tem eles têm um módulo voltado para equivalência. É o que eu estou fazendo e tenho curtido muito. É bem um esquema de médio curso mesmo. Ele é em euros, então isso é triste para o brasileiro, mas é o que temos.
Enquanto assim, é um processo, por exemplo, se um médico tentar validar e não conseguir, isso mancharia, por exemplo, o histórico dele em Portugal, quando tentar a segunda vez? Não, ele até tem direito, né? Não sei se já tinha na sua época, mas Já, eu conheço pessoas que fizeram 2 vezes, isso não influencia se você não absolutamente passa a nada. primeira, você até pode fazer Você de pode novo no ano fazer seguinte. O novamente. mesmo processo que você Pode. tem. Aí, se você reprovar 2 vezes, você pode se inscrever de novo, mas aí tem que ser por uma faculdade diferente da sua, até que você estava. Enquanto a nota da prova mesmo, ela pode ser usada em outro processo? Não. Ah, sim, pro ano comum, né? Sim, Pro ano comum. é. Ela é usada para Essa um nota que você vai receber da equivalência é como se fosse a sua nota da faculdade, de final de curso. E essa nota é que vai definir aonde é que você vai entrar no ano comum, né? Que é no internato de formação geral. Então, essa nota ela serve para quem quer fazer o ano comum, ela é importante. Se você não, se você pensa em direto, vai tentar especialidade ou autonomia, não. Mas se você ainda vai entrar para a parte de residência, para a parte dessa formação geral, sim, que é até uma das coisas que Assim, a o, gente o vai ano falar, eu acho. comum, ele tem vaga para todo mundo, sabe? Não é uma coisa assim que se eu não tirar uma boa nota, eu vou ficar de fora. Tem bastante vaga. Agora, você não vai poder escolher, porque você tem que colocar a ordem de todos os hospitais. Então, por exemplo, se você mora em Lisboa e quer um hospital lá em Lisboa, no centro, você tem que ter uma nota melhor, entendeu? Você pode ser que você fique locado num hospital mais distante, não fique um pouco longe dos grandes centros, ou então que você realmente não vai escolher o seu hospital. Então, O essa é a SUS, né? grande Que diferença é em ter uma boa nota ou não. o leilão, é meio parecido com o que é o leilão do SUS de São Paulo. Você, pelas notas do Exército Isso. também, eu acho, você se candidata para os lugares e aí você tem mais ou menos chances de conseguir o lugar que você quer para o ano comum, mas em termos de vaga não tem. E também a nota da prova, ela não é por vaga. Então, assim, você tem que fazer um mínimo de 50% em cada etapa. Acho que em todas as etapas tem que acertar esse mínimo e aí você vai passando. Não é por concorrência, igual a gente está acostumado para residência. A outra pergunta em relação a esse tópico seria quanto tempo entre a primeira prova e o médico começar a atuar de fato em Portugal? Isso é muito variável. Varia, porque Eu vou falar o que aconteceu comigo, né? Minha primeira prova eu fiz em janeiro de 2019 e o primeiro trabalho que eu tive em Portugal foi em junho de 2020. Então foi 1 ano e meio, tá? Assim, em termos de tempo, eu fiz a primeira prova em janeiro de 2019, fui chamada para a segunda etapa em junho de 2019, a terceira etapa foi em janeiro de 2020. E aí, a autonomia saiu em abril de 2020. é bastante. E a equivalência da especialidade saiu em janeiro de 2021. Então, esse foi o tempo que demorou de toda a minha equivalência, tá? De todo o processo. E isso varia, porque se inscrever, você pode se inscrever em qualquer momento do ano. Então, eu me inscrevi agora em abril, por exemplo. Abril, acho, foi em abril. E aí eles têm até 90 dias para te falar se você foi aprovado ou não para fazer as provas de equivalência. Só que tem gente que espera 6 meses por uma resposta. Então, se até novembro você tiver essa comprovação de que o seu currículo foi aceito, que o seu histórico foi aceito, você faz em janeiro do ano que vem. Mas se você aplicar, por exemplo, em outubro, eles não terminarem de avaliar seus documentos a tempo, você não vai fazer a prova em janeiro. Você vai fazer a prova em janeiro do ano seguinte. Então, esse tempo entre a primeira prova varia pelo que eu tenho da prova. A prova são uns 2 anos em média, porque você tem que depois decidir a sua autonomia e ou a especialidade, né? O ano comum para você começar a atuar. E como que funciona assim um pouquinho o sistema de saúde lá em Portugal, essas relações de Portugal-Brasil, com a diferença? Assim, o Sistema Nacional de Saúde português, ele é considerado muito bom, tá? E eu acho que perto do que é o SUS do Brasil, eu acho que não tem nem comparação, tá? A gente que já trabalhou no SUS, e eu trabalho hoje também no SNS em Portugal, não tem comparação. São coisas completamente diferentes. O Sistema Nacional de Saúde português, ele funciona. Existem algumas falhas, claro,
não é perfeito, mas ele funciona muito bem, tá? Então, algumas falhas que existem no Brasil, que a gente está acostumado a perceber, e às vezes isso aqui já não acontece, assim, de uma forma geral, todas as especialidades funcionam, eu acho que a população, de uma forma geral, é bem atendida, né? Tem todas as especialidades, todas, assim, em termos de material também, porque a gente está acostumado no SUS de estar num hospital, de repente falta isso, falta aquilo, e assim, de uma forma geral... No Brasil, quem fez isso não é é. procedimento, assim, você opera com o que tem, você não Operar opera... com o que tem, tipo, eu já falei assim, eu já estava em cirurgia e você não pergunta, você não pede o fio, você pergunta o que tem, né, para você poder... Exatamente. Isso de fato aqui não acontece. Tem limitações também? Tem, claro, mas não tem comparação, tá? Também não é igual um hospital particular no Brasil, tá? São situações diferentes, mas funciona muito bem. E a maioria dos médicos, muitos médicos trabalham só no Sistema Nacional de Saúde e fazem até às vezes uma carreira naquele hospital, fazem desde do seu internato, né? Só para deixar claro para quem não está acostumado com o termo, internato em Portugal quer dizer residência médica, e não o nosso internato, né, dos alunos. Então, às vezes a gente confunde isso, quem pegou assim muito, para quem não... Então, isso é importante. Então, normalmente as pessoas fazem o internato naquele hospital, e o internato em Portugal demora muito, né, muito mais longo do que no Brasil. E aí a pessoa acaba que fica no hospital, é contratado e faz uma carreira, tá? Então, isso é muito comum aqui. A pessoa fica, às vezes, a sua vida toda no mesmo hospital. E tem condições para isso, sabe? Tem uma progressão de carreira, você tem condições de ficar no único hospital e trabalhar bem. Acho que em qualidade de trabalho no Sistema Nacional de Saúde existe. E a carga horária é muito parecida com as nossas que a gente está acostumado, assim, a produtividade associada à carga horária? Horas trabalhadas ou é por contrato mais? Geralmente é por contrato, a maioria dos contratos é com 40 horas, tá? Então, geralmente você faz um contrato de 40 horas, você pode fazer horas extras, tá? E normalmente a gente faz horas extras, em termos de urgência, você faz horas extras e às vezes ganha por essas horas extras, como é também no Brasil, quando no SUS, né? Você pode ter um contrato de 40 horas ou 60 às vezes, e pode também fazer às vezes extras de acordo com a necessidade do hospital, tá? Então aqui também funciona assim. E a gente poderia então falar que o SNS ele é melhor do que o setor privado? Essa é uma pergunta... Melhor é complicado, não diria melhor, tá? Assim, tem algumas pessoas aqui em Portugal até que acham isso, tá? Essa é uma visão da população, às vezes de uma forma geral, a pensar assim, se eu tiver um problema sério e grave, eu vou procurar o Sistema Nacional de Saúde, tá? E realmente eles confiam muito, porque tem todo um histórico de ser uma saúde muito boa, onde as pessoas vão ter acesso a tudo, vão ser bem tratadas, vão ter todos os especialistas que precisam. Então, muitas pessoas têm essa visão, Adícia, de eu prefiro ir no público. Assim, agora tem algumas questões. Pode ser que o seu exame demore muito mais para conseguir no público do que no privado. Então, às vezes muitas pessoas têm seguro, saúde, que é um plano de saúde, e às vezes vai nos dois. Para algumas coisas eles fazem no particular e algumas coisas eles fazem no SNS, coisas que eles acham, eles separam, entendeu? Não, isso aqui eu tenho aquela minha médica do hospital público que eu gosto muito, fica lá. E aí quando quer fazer um exame, para ser mais rápido, usa o seguro. E assim, as pessoas usam os dois, tá? As pessoas que têm, muitas delas usam os dois. Entendi. E existe uma confiança muito grande no Sistema Nacional de Saúde daqui. Nessa separação, uma dúvida até que me perguntam muito é em relação a clínicas, por exemplo, porque no Brasil é muito comum a gente ter como plano de carreira abrir um consultório, abrir uma clínica, alguma coisa nesse sentido. E em Portugal não parece que não é muito assim, né? Quem trabalha no setor privado, de maneira geral, trabalha em hospitais privados, como consultor. Não como na sua própria clínica, no seu próprio consultório, né? Eram as experiências que eu tinha lido. E aí realmente, por exemplo, você como
Você atua como Assim, cirurgiã aí, você não tem eu consultório, atuo por exemplo. como cirurgiã e também atuo, por exemplo, atuo no SNS e também no privado. Como no privado como prestadora de serviço só, dentro de um hospital, Uhum. né? Não é até diferente do que eu atuava no Brasil. No Brasil, eu tinha minha clínica, exatamente essa história de ter a sua clínica e operar só no hospital. Uhum. Mas, assim, existe casos de médicos que têm clínicas e grupos de médicos, igual existe. Existe, no Brasil também existe aqui, mas eu acho que é bem menos, tá? É Não é a bem regra. menos, não é a Mas é regra. mais difícil? Até porque a maioria, eu acho que, é porque assim, tem uma diferença que a rede particular do Brasil é uma coisa muito grande. É uma dimensão dos planos de saúde, em termos de hospitais, é uma dimensão completamente diferente daqui. Uhum. Então, eu acho que não tem muito espaço para abrir Entendi. tantas clínicas como acontece no Brasil. Então, o Brasil exige muita demanda as pessoas procuram, porque os planos de saúde têm, assim, uma quantidade de pessoas enorme. E aqui é tudo menor, Uhum. né, em tudo. E na questão dos planos de saúde também. Ainda é uma coisinha menor, o particular ainda não tem as mesmas proporções do Brasil. Entendi. Tá? Não é um plano óbvio igual é pra gente aqui. Não, não é. Entendi. E quando o médico consegue validar até lá o processo de validação, com o que ele pode atuar em Portugal? Ou ele está proibido de atuar? Então, depois que o médico teve a sua autonomia, então lembrando que depois que fizer as provas, você vai ter que solicitar uma liberação para poder trabalhar, né, que é a autonomia. E para isso, você tem que comprovar uma experiência clínica no seu país. E ela tem que ser de, no mínimo, 3 anos e tem que ser nos últimos 5 anos. Não vale uma pessoa que já trabalhou há 10 anos atrás e está muito tempo parada, nem que ela tenha uma experiência grande. Também, né, na verdade. Tem que ser consecutivos e tem que ser mais recente, tá? Então, se você tiver isso, ok, você vai solicitar a ordem dos médicos a sua autonomia. E aí você pode trabalhar. Você pode trabalhar no quê? Como um médico generalista. Tá? Você não é um médico que não tem especialidade. Uhum. É como se fosse um médico português que terminou a faculdade, fez o ano comum e não entrou na residência, não entrou no seu internato. E aí você fica no limbo, né? Você é um médico geral. É igual recém-formado no Brasil. É igual no Brasil. Você terminou a faculdade e não entrou na residência. O que você faz? Você vai trabalhar, né? Vai trabalhar no quê? Vai trabalhar no quê? Onde é igual aqui. Você vai trabalhar de urgência. Oferecendo um emprego. Você vai fazer aquelas coisas que, assim, geralmente ninguém quer. Mas é aquilo que você, igual quando você começa, quando você tá trabalhando, você pega os piores horários e você dentro lá vai conhecendo aquele amigo que indica para um outro hospital, que indica para outro grupo, que te chama para trabalhar na clínica, que aí surge uma oportunidade de ambulatório. É igual no Brasil, assim, você não tem como. É igual no Brasil. Até certa forma, é parecido. Só que, assim, você tem poucas áreas que você realmente pode atuar, tá? Então, assim, como generalista, você basicamente vai fazer urgências gerais, que é ser aquele primeiro cirurgião da porta, que vai fazer aquela triagem, tá? Para perceber se é um caso cirúrgico, se é um caso para onde é que vai esse doente. Ver coisas mais simples. Assim, uma dúvida. Você atua de cirurgia, né? Antes de ter a sua autonomia da especialidade. E para isso, você mesmo sendo generalista, você consegue fazer os primeiros atendimentos? Isso é o que eu ia falar. É uma possibilidade, por exemplo, para quem fez, por exemplo, igual eu era cirurgiã e eu passei, eu comecei a trabalhar em junho, e demorou 7 meses para chegar à minha equivalência da especialidade. Durante esses 7 meses eu trabalhei, né? E eu encarei trabalhar como clínico geral. No começo eu peguei trabalhos mesmo de clínico, que via tudo, até conversando com as pessoas, eles perceberam que existe a possibilidade de trabalhar na urgência, eles têm muito essa necessidade de clínicos gerais dentro de algumas especialidades. Por exemplo, você não vai, obviamente, eu estava ali na cirurgia geral, mas eu não operava. Mas eu via casos cirúrgicos. Então, eu como se eu fizesse uma triagem, eu atendia casos de cirurgia geral, fazia pequenas suturas, coisas que o médico
pode fazer, né, sem ter a especialidade, drenava abscessos, coisas pequenas, que já eram da cirurgia. E então isso foi uma oportunidade, assim, para mim foi muito bom, porque quando eu consegui estar dentro da cirurgia, por mais que fosse só emergência e só essas questões, já foi mais tranquilo, porque pelo menos eu estava dentro da minha zona de conforto, porque no começo não é fácil, assim, principalmente para quem já está formado há muito tempo, sabe? É muito diferente. Eu acho que para quem é recém-formado é outra história. Você já tinha quanto tempo? Você tinha terminado? Você já estava atuando como especialista? No Brasil, eu fiquei atuando como especialista depois de terminar a residência há quase 10 anos. Então, assim, longe, né, é muito tempo. Eu tinha mais 5 anos de formado, 15 anos de formado. Não parece. Eu tenho a cara de novinha, né? Mas engana. Então assim, para quem está nessa fase e quer mudar, eu sei que as pessoas que têm mais ou menos a minha idade e já têm uma vida estruturada no Brasil, perguntam muito, falam, meu Deus, como é que você conseguiu largar tudo, ficar 1 ano trabalhando como clínica geral? Pra quem é cirurgião, sério. Assim, e eu não fazia essas coisas também há muito tempo, né, de atender uma dor de garganta. Nossa. Né? Mas assim, você faz plantão de turno, é o mesmo tipo de plantão, em geral. Isso, plantão geral é plantão geral, você atende tudo. Você vira ali um clínicão geral e faz de tudo, né? Agora, essa ideia de você ter uma especialidade e poder trabalhar pelo menos na sua área, né? Lá dentro, existe para cirurgia geral, existe para pediatria, conheço colegas pediatras que conseguem ficar como, assim, claro que você não vai fazer tudo que o pediatra faz. Tem assim, se for um recém-nascido você não vai atender, os casos graves você não vai atender. É a mesma coisa eu na cirurgia. Eu poderia fazer um diagnóstico de uma apendicite, mas eu não iria operar, tá? Então você está sempre respaldado pelo especialista que está lá, mas você faz uma triagem, basicamente isso. Tá? Então tem algumas áreas, e tem o clínico, fica na clínica mesmo. Tem diferença de remuneração? Se você atuar, você vai estar como clínico geral atuando na cirurgia. Isso tem uma diferença de remuneração do generalista? Muito pequena, é muito pequena. Até tinha, tá? Eu até recebia, mas era uma diferença muito pequena, assim, tá? Porque no fundo você é contratado como um clínico geral, tá? Então você não existe muito essa diferenciação, não. O valor é quase que o mesmo para quem trabalha na clínica médica ou se trabalha ali na cirurgia geral. É mais uma questão de gosto. Você gosta de fazer sutura, quer ficar lá da cirurgia, ou você quer ficar lá nos Covids, ou você quer ficar nos... Entendeu? Você pode... Já ajuda a fazer sutura, pelo menos. Isso, entendeu? Justamente uma das perguntas aqui, que é a questão do salário médio do especialista e a relação com o custo de vida mesmo em morar em Portugal. É a pergunta que mais fazem. Todo mundo pergunta, né? Assim. Porque assusta o número. É assustador. Antes de vir pra cá, eu fiquei assustada, assim, de pensar em sobreviver com um salário desse. Mas depois você vai entendendo o poder de compra da moeda. É um negócio, assim, muito diferente. Muito diferente. É diferente. Assim, claro que a primeira coisa é, se alguém tá pensando em ficar rico em Portugal, vai vir pro lugar errado. Porque aqui não é o lugar de um médico não vai ficar rico. Mas, se você quer ter uma boa qualidade de vida, quer vir para Portugal por outros motivos e pensa que, será que eu vou morrer de fome? Será que eu vou ter emprego? Vai, tá? E o salário dá para eu pagar minhas contas e tudo, dá. E dá tanto para o especialista como para não especialista, tá? E assim, até essa diferença, às vezes as pessoas me perguntam, então você virou especialista, agora você ganha muito mais, né? Porque no Brasil existe essa diferença muito grande, né? O especialista, dentro da sua área, um cirurgião, por exemplo, você ganha muito mais do que um clínico geral, né? Aqui não é assim, a diferença não é tão grande. Tá? Então, assim, a grande diferença se dá na qualidade de vida. Então, eu como clínica geral, que fazia só urgência, eu tinha uma vida muito mais desgastante. Assim, trabalhar na emergência, gente, é muito mais desgastante. Né? E teve vezes de eu fazer
4 turnos na semana. 4 turnos de urgência na semana, que tem 7 dias, é praticamente dia sim, dia não, você tá lá. E isso é muito cansativo, entre noites e virava uma noite, depois eu tava lá de novo. Então, isso cansa fisicamente, tá? Dá para aguentar um tempo? Dá. E eu sabia que era um tempo que ia terminar, né? Então eu aguentei aquilo porque eu sabia que era provisório. Agora, isso a longo prazo não é qualidade de vida. Então, quando você tem uma especialidade e você tem as suas horas direitinho para fazer consultas, fazer uma coisa mais, ter uma vidinha mais regrada, né? Nem que você faça um turno de urgência uma vez na semana, que é hoje o que eu tenho. Eu faço urgência uma vez na semana, o resto eu vou operar, eu tenho meu dia de consulta, as coisas são mais... então não é aquela loucura, apesar de eu trabalhar bastante hoje ainda, não é aquela loucura de ser só urgência, urgência. Então, para quem não tem a especialidade, a qualidade de vida é muito ruim, tá? Mas, sendo uma coisa provisória... ainda em centro de saúde, que não é urgência, né? Então, nos centros de saúde, você tem que ter, geralmente, a especialidade de medicina de família. Tá? Existe até a possibilidade de você conseguir, se for um centro de saúde muito distante, eles aceitarem, mas o correto você tem que ser especialista para estar dentro do centro de saúde. Você tem que ter a especialidade, você tem que ter a especialidade de medicina de família. Então, você fica muito limitado sem ter uma especialidade. Você tem que ser especialista. Então, assim, se alguém me perguntar, eu vou lá só para ser clínico geral, eu falei, tudo bem. Mas pensa bem no que você quer daqui para frente, para o futuro. Às vezes, assim, eu conheci também médicos que vêm para Portugal para se aposentar e que também não queriam mais a equivalência da especialidade. E faziam urgência, mas eles faziam um pouquinho, né? Aquela pessoa que já tem a vida também tranquila, não está precisando também de muito dinheiro, também não quer parar. E aí pegava 1, 2 na semana e continuava. Entendeu? Só para continuar. Entendi. Isso é uma possibilidade, né? Agora, para quem é jovem, eu acho que tem que correr atrás da especialidade, tá? Isso eu acho que não é vir para cá para ser generalista. Eu acho que o foco não é esse. E a gente vê algumas informações de que pode abrir consultório e atuar sem reconhecer a especialidade. Principalmente especialidade clínica, não especialidade cirúrgica. Você sabe se de gente que faz e exercer? Só que assim, você nunca vai poder dizer que você tem essa especialidade, tá? Você abre um consultório como clínico geral, tudo bem, as pessoas, e no seu currículo ali você vai dizer que você tem uma residência no Brasil, no outro país, que você tem esse conhecimento X e X, mas você não é reconhecido, você não pode trabalhar realmente como especialista, por exemplo, você é um cardiologista, por exemplo. Você pode até atender como clínico geral e as pessoas sabem que você tem essa experiência em cardiologia, mas você não pode dizer que você é cardiologista em Portugal. Isso você não pode. Pela ordem dos médicos, você não é cardiologista. Então, assim, é um pouco limitado, sabe? É aquela coisa que você faz meio por baixo, né? Mas o povo faz. E assim, você também não pode trabalhar no Sistema Nacional de Saúde. Isso é abrir um consultório para atender quem? Só particular, você tem que ser realmente muito bom e fazer uma coisa assim para ter muita gente querendo passar com você sem ser o especialista no país. E ainda as pessoas... Então, assim, é muita utopia, né? Conseguir chegar nisso. Então, eu acho que é melhor ter a especialidade reconhecida no país que você vai atuar. Eu acho que esse é o objetivo. Entendi. Então, assim, a partir do momento em que o médico conseguiu validar o seu diploma de medicina, por onde que ele começa a fazer o reconhecimento da especialidade? Como que funciona esse processo? Tá. A primeira coisa que a pessoa que tem uma especialidade no Brasil, que ela tem que perceber, antes até dela entregar o currículo ou não, ela tem que entender se a residência que ela fez no Brasil é parecida com a residência que existe em Portugal. Tá? As nossas residências são diferentes. Por exemplo, eu vou dar o exemplo da Marcela. A Marcela é cirurgiã e ela é cirurgia geral reconhecida no Brasil. Tá? Ela tem esse título de cirurgia geral no Brasil. Então, quando a gente fala isso aqui em Portugal, o que um português vai entender é que ela fez um internato de 6 anos de cirurgia geral, que na verdade ela não fez.
ela fez dois ou três, não sei se ela fez 2 ou 3, de cirurgia geral, e ela consegue esse título, né? Atualmente você precisa ter 3 no Brasil, mas antes era 2, eu também fiz 2 de geral. E isso, 2 anos, apesar da gente ter uma carga horária maior, ela não passou em todas as áreas que se passa na residência médica daqui. Pelo mesmo tempo. Então, em termos de tempo, ela não tem como você dizer que a residência dela é igual uma residência, tem o mesmo título, mas não é a mesma residência. Então, assim, se uma pessoa me pergunta assim, eu devo tentar ver se eles vão aprovar, eles não vão aprovar, porque é incompatível. Acho que a gente tem que ter um bom senso. 2 anos de cirurgia geral no Brasil não é compatível, não é a mesma formação do que aqui. E a pessoa consegue ver isso no site do Colégio das Especialidades. Tem o tempo de formação em Portugal, de todas as especialidades. Tem o currículo, assim, a grade curricular que eles passam. Então, por exemplo, os números cirúrgicos ou os números de procedimentos. Por exemplo, eu vou ser gastroenterologista. Como é que é a gastro aqui? De repente, na sua residência de gastro, você não fez CPRE. E aqui é obrigatório ter um número tal. Será que se você não tiver isso, que seja compatível, eu acho que não vale a pena nem começar. Eu acho que você tem que conseguir aquilo para ser compatível. Né? Existem algumas diferenças, por exemplo, até no meu currículo tinha algumas diferenças, coisas que eu não tinha, mas tem algumas coisas que eles relevam, né? Pronto, mas tem que ser uma coisa mínima, tá? Antes, se não for, não vale nem a pena. Então, o primeiro passo é descobrir como é a residência médica da sua especialidade aqui. As exigências do colégio da sua especialidade. E as exigências do colégio da sua especialidade. Tá? Esse é o primeiro passo. Mas aí o que muita Mas gente... isso também é no site geral? Como? Isso também é um site geral que você tem acesso a todas as faculdades, por exemplo? Não, isso é da Ordem dos Médicos. De ordem de cada a Ordem dos Médicos em Portugal é como se fosse o nosso CRM, tá? É um órgão regulador do país, igual o nosso Conselho de Medicina do Brasil. Então, ele é um órgão regulador geral e o Colégio de Especialidades também é regulado de uma forma nacional. Tá? Então, por exemplo, quando eu peço a equivalência da minha especialidade, eu não pedi no Porto, ou não pedi em Lisboa, ou não pedi numa universidade, eu pedi no país. Tá? Então, é uma coisa nacional. Sim. E aí, o que muita gente consegue fazer, mesmo, por exemplo, mesmo quem não fez a residência na quantidade de tempos que bate, mas consegue, através de anos de experiência, comprovar que fez aquela mesma quantidade de procedimento como especialista, são as pessoas que acabam conseguindo reconhecer. Então, um recém-formado provavelmente não vai conseguir, porque as nossas residências são muito diferentes. Agora, por exemplo, um cirurgião geral, que já atua há muito tempo, já opera há muito tempo, tem uma quantidade de enfermaria, uma quantidade de procedimentos feitos, talvez ele consiga, se ele conseguir comprovar tudo que ele já fez, assistido e supervisionado. Até isso tem que estar discriminado no currículo. Então, você teria que falar assim, quantos tubos, não é, o negócio de atendimento que você fez, quantas pessoas você entubou, quantas pessoas você passou sucesso central, todo esse tipo de coisa. E aí, uma coisa que eu tava vendo é que nas residências daí até, eles são acostumados a tomar nota disso, a residência deles inteira, porque na hora deles apresentarem o currículo, eles vão precisar comprovar isso. E muitas vezes a gente que faz residência não tem nem noção, assim, até anotou lá no bloco de notas do celular para saber, para comparar com os outros, mas você não tem como, você não consegue comprovar assim, né? Só com a residência, se você não tiver prática nenhuma. Que daí tem registro, prontuário e tal. Assim, algumas residências são muito compatíveis, tá? Depende muito da especialidade que você quer ter equivalência, então isso é muito variável. Qual que você acha que é, Milena? Por exemplo, a especialidade de cirurgia plástica é muito compatível. Porque acabam sendo 5 anos. Você acaba por fazer 5 anos, urologia se faz 5 anos. Tem muitas especialidades que são mais longas, né? Entendi. E acabam sendo muito parecidas. Porque, por exemplo, você faz cirurgia plástica e todas as especialidades cirúrgicas, apesar de não existir essa divisão que existe no Brasil, primeiro você entra na cirurgia geral e depois na sub, eles passam na cirurgia geral, por exemplo. No primeiro ano de urologia, eles passam na cirurgia geral.
as especialidades vascular também vai passar na cirurgia geral. Igual a gente faz, só que a gente faz mesmo bem separadinho, né? E depois é que a gente vai para a nossa subespecialidade, né? Então, assim, isso acaba se tornando muito parecido, tá? Assim, a pessoa tem que ter os números e tudo comprovado. Se ela conseguir ter essas comprovações, eu acho que é bem possível. Entendi. Aí, tem uma Aí aqui entra pergunta, né, até uma pergunta. Pode falar. Pode falar. Ah, aqui até entra uma pergunta interessante, que é sobre a validação por tempo de trabalho. Se isso é possível fazer, por exemplo. Que até a Marcela perguntou se eu poderia abrir uma clínica atuando como especialista, mas sem ser comprovado como especialista, e depois eu conseguir validar por esse tempo de trabalho. Igual Algo tem, assim, relacionado a pra isso. prova de título no Brasil, sabe? Quando tira. Eu acho que Isso. não, eu Olha, nunca li nada sobre isso. eu desconheço que isso seja possível. Eu acho que não é Eu acho que até possível. no Brasil já quase não é mais. Eu tinha algumas que era, por exemplo, na endoscopia, quando você fazia até um tempo atrás, antes de virar residência, se você fazia tantas, comprovava tantas horas ou tantos exames, você poderia prestar a prova de título e se você passasse, você tinha o título, né? Até no Brasil já não tá tendo tanto esses títulos, então eu acho que não. Então, É porque eles exigem mesmo a sua residência, o tempo que você teve sob supervisão, né? E se você nunca teve a supervisão, eu acho que é uma coisa. Eu desconheço, posso estar. eu nunca ouvi falar do que eu li também, eu acho que não, assim, não acontece. E como que seria o processo de aceitação do médico estrangeiro lá em Portugal, no mercado? Olha, eu acho que, assim, eu não tenho muito do que reclamar. Eu acho que é muito bem, É o tá? que eu escuto também, a maioria das pessoas. Assim, com relação aos pacientes, eu não sinto nenhum problema. Os pacientes têm, assim, um respeito muito grande por você ser médico, independente da sua nacionalidade. Então, eles sempre tiveram um respeito muito grande comigo e nunca aconteceu nada que eu possa dizer, tá? Com relação aos colegas também, eu acho que, às vezes, eu escuto de outros colegas que às vezes ficam um pouco chateados e vêm, ai, mas é porque me trataram mal e tal. Às vezes não tem muito a ver por você ser brasileiro ou não, tá? Tem algumas coisas relacionadas, eu acho que a cultura, a forma de você começar a trabalhar e lidar, porque eu acho que os brasileiros às vezes a gente é muito dado, né? Você entra num lugar, você já acha que você vai ter, ai, todo mundo vai sorrir para você. E não é assim, não é? A vida não é assim, não precisa. As pessoas estão ali para trabalhar e para fazer o seu trabalho e pronto. Sim. Então, às vezes, isso algumas pessoas assustam. A forma de falar também é diferente. Eles têm uma forma que depois você se habitua, mas a gente fala mais devagar, a gente tem uma forma assim, às vezes as pessoas falam rápido e um pouco mais, às vezes tem brasileiro que fica um pouco ofendido. Tá, mas isso depois as pessoas percebem que não tem nada a ver. Pessoal, né? Não é pessoal, não é Eles nada. todo mundo assim e que E uma coisa que assim, eu já percebi, claro, o tempo vai fazer com que tudo você se habitue, as pessoas se acostumem com você, e aquela relação que a gente tem no Brasil, com os nossos colegas, com a enfermagem, é diferente também aqui, e eu senti um pouco a diferença. Eu acho que isso, com o tempo, a gente se habitua e se dá muito bem, e consegue se adaptar. Eu acho que o segredo de uma mudança é a adaptação. Então, a adaptação você tem que ter sempre. Para mudar, tem que ir com essa cabeça. Isso é pra vida, você né? querer sair do Marcela, Brasil e querer ter uma vida igual a do Brasil. Não faz sentido isso. Então, você não vai ter a sua vida do Brasil. É. Você não vai ter a sua vida do Brasil, você não tá no Você Brasil. tá saindo de lá pra Então, isso, você tem que aprender. Exatamente. Não faz É que as sentido. pessoas querem ter o lado bom do Brasil e pegar o É. bom dos dois mundos. Só Sim. que a vida não é assim. Tem que escolher Você tem o que que é. aprender. Você tem que aprender a lidar com as diferenças culturais, com tudo, tá? O pacote é completo. Tem as coisas boas e tem outras que a gente tem que aprender. Até porque é a gente que tá indo, né, gente? Se tivesse muito bom no Brasil, se tivesse muito show de bola, ficasse. Assim, é complicado você querer ser tratado, exigir ser tratado de uma maneira. Lógico que tem limites, tal, tem educação mínima, mas de maneira geral isso tem mais a ver com
com falta de Olha, em costume questão de mesmo. educação, Marcela, isso é impecável aqui. O português é um povo muito educado. O que eu acho que as pessoas reclamam é da formalidade. É isso que é diferente do Brasil. Aqui eles são muito mais formais. Sim. Então, isso às vezes assusta, mas nunca sem respeito. Isso é assim, isso não, dificilmente vai acontecer por aqui. Legal. Como Então estão? foi bem mais fácil a adaptação, né? Por exemplo, do médico do Brasil indo para Portugal do que um médico português vindo para o Brasil. Ah, não sei. Os portugueses gostam quando vão para o É, Brasil, porque a gente é muito acolhedor. Então, nessa questão, às vezes eles se sentem muito bem quando vão para lá, porque a gente trata muito bem. A eu gente acho que em termos de acolhimento, a gente é muito melhor que a maioria das pessoas. Eu sinto isso, mas, por exemplo, talvez um português trabalhando no Brasil, ele não ia dar conta do ambiente, assim, de tipo, do jogo de cintura que você tem que sim, fazer para que as coisas aconteçam e tudo mais, ao invés de as pessoas simplesmente fazerem, tem que fazer porque tem que fazer e não porque alguém está mandando, por exemplo. Isso eu vejo que é muito diferente aqui, que o meu namorado trabalha aqui num time holandês, né? E ele vai contando dos diálogos, vai contando de como as coisas funcionam, é completamente diferente. Metade dava horas e horas de DR no Brasil, assim, se alguém falasse as coisas que eles falam, por exemplo, é bem diferente. Mas eu acho bem mais sim. legal, na verdade. Tipo, bem mais Tem prático. aqui uma pergunta que é em relação à valorização do profissional médico em relação no Brasil, à classe médica brasileira, e a valorização do médico em Portugal. A classe médica em Portugal, como que é essa diferença? Olha, eu acho que, de uma forma geral, a população portuguesa tem muito mais. Assim, essa é uma impressão minha, né? Não, eu acho que eles ainda têm muito respeito, ainda existe uma valorização muito grande da população com relação ao médico, tá? Isso no Brasil também tem, mas se perdeu muito, tá? Já se perdeu muito nos últimos anos e eu acho que já tá uma diferença. Aqui ainda é muito melhor, tá? Uhum. Em termos de valorização, assim, valorização profissional. Eu não tô falando aqui financeiro, eu tô falando a valorização do profissional, o reconhecimento pelo seu trabalho, pelo que Aquele você sentido da faz, opinião o do médico, reconhecimento né? do Que eu acho que é um paciente, pouco né? a impressão que eu tenho também, assim, como o que vale é o diagnóstico médico no Brasil hoje em dia, porque às vezes o paciente não vai lá para ouvir o seu diagnóstico do médico, ele quer ouvir alguém falar o diagnóstico que ele já sabia que ele teria. E o que eu vejo as pessoas contando, quando eu vou contar as experiências, que as pessoas vão ao médico para ser consultados, não tem tanto essa Isso também tem aqui, tá? Tá mudando, também essas não é coisas também tanto. são mundiais, né? As É. pessoas chegarem no pronto-socorro, eu vim fazer uma tomografia e não veio se consultar, também Ai, tô acontece iludida. Eu vi aqui, várias coisas falando que aí não tinha tanto, que né? tava toda. Eu vim aqui fazer um raio-x, também acontece, mas é muito, muito menos, tá? É muito, muito menos, e a opinião médica eu acho que conta mais. Eu acho que também a postura do médico aqui é diferente, Sim. eles são muito mais diretos e assim, a gente se explica muito às vezes, né? Isso tem um lado bom, né? Eu acho bom a gente ter esse lado de explicar e tal, mas às vezes, pronto, eles aqui já são muito mais diretos. Olha, eu disse que é para fazer isso e entendeu? Imagina quando eu mandasse. Isso acontece muito aqui. E pronto, essa é uma diferença. E no Brasil isso acontece menos, também acontece, mas acontece menos, Uhum. né? Sim. A gente tem aqui ainda algumas perguntinhas, mas falta só 10 minutos para a live encerrar. Vocês querem abrir para o público para Acho que a perguntar gente alguma pode, coisa? né? Não dependendo, porque é muita coisa, se você for entrar, né? É uma ideia bem Sim. geralzona assim. E aí, só uma coisa para apertar que eu acho que, pelo menos, me perguntou muito em relação à especialidade. Você pretende ir para outro país ou você pretende ficar em Portugal? Porque tem muita gente que usa o reconhecimento, porque existe o tratado na Europa de livre circulação, que quando você é reconhecido médico num país europeu, após determinado período exercendo, são 3 anos, se você for cidadão europeu, 5, se Isso. você não tiver cidadania, você pode exercer em outros países, mas tudo isso varia para o país onde você está indo, né? E você, como especialista e tal, você tem vontade de ficar ou você
pensa em ir para outro lugar ainda. Assim, né? Mudar não é fácil, né, Marcela? Você sabe disso. Então, e ainda com filhos e tudo, a gente tem a tendência a criar raízes. Eu também não quero ficar a ideia de vir para cá e tudo. E também eu tenho meus pais aqui em Portugal, então eu tô com a minha família em Portugal. Então, a minha ideia não é sair e pular para outro país. A minha ideia é ficar aqui mesmo, Entendi. né? Tudo dando certo. Assim, a gente nunca diz nunca, porque eu também Mas nunca imaginei que a essa altura da minha vida eu teria feito essa mudança e teria passado por tudo isso. E passei, né? E fiz. E hoje moro aqui. Se você me perguntasse isso há 15 anos atrás, eu diria, imagina, Portugal, fazer você acha isso que eu vou morar tudo em de Portugal? novo. Nunca que eu tinha pensado nisso na Entendi. época. Então, mas por enquanto a ideia é ficar. Por enquanto ficar. Entendi. Mas é possível fazer essa validação em outros países da União Europeia? Sim, foi o que a Marcela disse. Existe esse acordo, tá? Então, você tem que ter esse tempo de atuação no país, depois que você faz a equivalência, e depois é praticamente automático. Tem muitos recém-formados portugueses que vão trabalhar, vão fazer residência em outros países, e depois acabam trabalhando lá, e existe muito essa mobilidade entre os países da União Europeia, tá? Você tem que fazer, obviamente, a prova de língua, né? Aí você tem que comprovar. É a exigência do país para onde você está indo. Por exemplo, você foi lá, exerceu, trabalhou 3 anos como generalista. Você talvez não possa ir para qualquer país. Aqui na Holanda, por exemplo, se eu não fizer residência, eu não posso retornar para cá. Porque senão aqui você só atua como especialista. Eu nem posso exercer se eu não for especialista. Aí você tem que ver o teste de língua, tem que ver quais são as exigências para o profissional médico atuar. Seu diploma está reconhecido, você é médico, não necessariamente, não automaticamente você vai atuar como médico. Talvez você tenha que exigir alguns pré-requisitos. Mas aí varia. Não é automático, não, depende. Mas é bem Tem até aqui uma pergunta que alguém fez, eu não lembro mais quem foi, que foi em relação aos custos do processo de validação. Isso é um custo muito caro, porque a gente sabe que, por exemplo, nos Estados Unidos é um preço exorbitante para você fazer os steps. Sim. Em Portugal ele também tem esse custo mais elevado? Na fase... Quanto é que tá agora? Você que pagou recente. Depende da faculdade. É caro, considero que é caro, mas não é um absurdo, não. Você vai pagar os seus documentos para serem apostilados, para você fazer tudo isso. Depois, eu acho que sai, sei lá, com tudo assim apostilado, vai ser seus 500, 600 reais fazendo tudo. E depois a inscrição na faculdade, vai depender da faculdade para qual você está fazendo. No Porto, eu paguei 470 euros esse ano. Mas as faculdades estão aumentando os preços, porque elas não querem paguei mais caro. Fazer esse processo. Como é que é possível? No Porto? Não, eu fiz em Lisboa. Ah, não, mas tá aumentando. A Lisboa agora tá 1.000 euros e a nova de Lisboa tá 1.500 euros. Tá bem mais caro. Eu fiz na nova, eu fiz na mais cara. Eu queria muito fazer Lisboa, mas assim, tá discrepante e no processo em si não faz tanta diferença a faculdade onde você tá fazendo. Tem um acesso e tal para chegar. Aí eu queria, por exemplo, fazer em Lisboa, mas a diferença de preço estava muito grande. Tá muito grande, não sabia que estava tão grande. O que as pessoas falam, e considerando assim, todos os custos de inscrição, mais as 3 idas a Portugal, se você estiver no Brasil, por exemplo. Aí você vai ter que ir para fazer a prova teórica, ir para fazer a prova prática e ir para fazer a entrevista. Então, essas 3 idas e voltas com passagens fica entre seus 20, 25 mil reais, num grosso assim. Com os documentos e tal, vai ficar mais ou menos isso. É como se fosse realmente a validação nos Estados Unidos, é por aí esse valor. Mas realmente. É um valor que, assim, ele vai variar, entendeu? Porque você vai se programar. Esse valor tá incluso o seu deslocamento, entendeu? Tá incluso o valor que não é só... O preço das provas em si não é tão absurdo. Mas esse deslocamento, eu, por exemplo, não vou gastar isso tudo, porque eu tô morando por aqui, eu tenho que ir para lá. Então, dependendo se você tá morando fora já, você não vai gastar isso tudo. Você vai gastar o valor do deslocamento para chegar, hospedagem, fazer bate e volta e tal. Então, isso varia, mas a média é essa. Se você estiver no Brasil. Tem uma pergunta aqui que já pensou fazer ENEM? Eu não sei o que é ENEM. Eu olhei aqui, é emergência médica. ENEM é onde... É trabalhar, tipo, em ambulância.
de resgate, como se fosse no SAMU. É o nosso SAMU, e nem é a mesma coisa que o SAMU do Brasil, tá? É possível, mas isso é baseado, existe concurso para entrar no Enem, e eu até quando eu estava nessa parte que eu estava sem a especialidade, eu pensei, eu fui atrás, mas não é uma coisa assim fácil. Eu, pelo menos, não consegui entrar. Então, mas é Mas não precisa ser uma especialista. possibilidade. Você Eu pode acho que fazer como não, tá? generalista. Eles devem ter vagas, talvez como para médicos generalistas também, tá? É possível entrar como médico, existe uma coisa que chama VMER, que é a ambulância que leva médico, né? E você não precisa ser especialista, até onde eu sei você não é preciso, porque eu sei de internos, até principalmente da anestesia, aqui fazem muito. São os anestesistas que fazem muito essa parte de primeiro atendimento na emergência e tal, e eles fazem muito, mas é possível fazer antes de ter a especialidade. Só mais uma coisa que eu até fiquei com curiosidade. Por exemplo, você conseguiu a validação do diploma e da especialidade. E você falou até que levou seus filhos, os seus pais. Então, quando você conseguiu ter o direito de morar em Portugal, você também consegue levar os seus parentes numa boa? Assim, meus pais já moravam, né? Mas independente, pai e mãe, independente do meu visto. E eu solicitei um visto para mim, e esse meu visto, ele pode ser estendido ao meu agregado familiar. Então, você tem o seu agregado familiar, então, marido e filhos são agregados familiares. Agora, não é para levar também o tio, o avô, não é agregado familiar, é agregado familiar. Então, é pai, marido, esposa, filhos, né? Isso sim. E aí um dos adultos tem que ter o visto e depois você pode estender aos seus agregados familiares, tá? Isso sim. Certo. Aí eu acho que foi só isso que o pessoal falou. Tem mais alguma coisa? Eu vi que perguntaram aqui se a medicina do trabalho é bem remunerada. Ela é uma especialidade que é bem consolidada, pelo que eu vejo em Portugal. Até a gente falou mais cedo que para você trabalhar em centro de saúde, você tem que ser especialista, não é generalista, geralmente, que atua, né? Mas pelo que Olha, mas tem generalista que atua em medicina do trabalho. Medicina do Tem trabalho, também. eu pensei em medicina da família. Eu falei errado. Não, medicina de família é uma coisa, que também pode acontecer, mas medicina do trabalho tem muito generalista que atua também, né? Eu não sei exatamente como funciona, mas eu sei que de generalista geralmente paga bem, tá? É uma coisa que paga bem, vale a pena fazer. Agora tem que gostar, porque eu nunca falei, não, pra mim isso não. Eu prefiro ganhar menos e não fazer. Porque a pessoa tem que ter aquele perfil de que gosta de fazer medicina do trabalho. Mas é uma boa área para quem está, assim, em termos de... Tem bastante campo, tem bastante oferta e paga bem. Não quer fazer. Eu penso muita gente não quer. Porque é muito monótono. Pelo menos eu penso assim. Não, mas eu acho que é um dos meus interesses de fazer. Fazer pós ou fazer até residência em gestão. Eu queria, porque eu não vou ter pique de fazer a residência de novo, assim. A minha vida mudou muito hoje em dia e por mais que eu não tenha vontade de fazer... É que não parece que você vai perder aquele pique de medicina, né? Pra fazer medicina do trabalho, ainda mais pra quem já operou alguma vez na vida e tal, vai mudar muito. Mas... Pra isso é uma coisa legal de fazer mudança, né? Até a equivalência é uma coisa que você pode readequar as suas expectativas, os seus interesses novos, né? Por exemplo, uma pessoa que faz essa mudança, ela pode de repente falar assim, será que eu queria fazer outra especialidade? E de repente mudar, entrar na residência aqui em outra coisa. No Brasil você é que eu parei para pensar nisso e eu não tinha outra possibilidade na minha vida. Minha vida sempre foi cirurgia, então eu não tinha. Se eu precisasse, coisa que eu pensei era fazer a residência de novo. Porque assim, por mais que hoje eu falo, foram só 7 meses para eu conseguir, mas parece que para mim foram os 7 meses mais demorados da minha vida. Porque você não sabe se vai ser amanhã, sabe? Então você não tem muito feedback. Mas é rápido, né? Foi rápido. Então, hoje é fácil falar que foi rápido. Não, mas na época
pra mim, todo dia parecia, nossa, mas já passaram 5 meses e nada Ninguém disso, falou você não nada. recebe absolutamente nada, você não sabe o que está acontecendo. Será que eles receberam mesmo? Será Será que que tá eles estão vendo o guardado meu numa currículo? gaveta? Aqueles Será que 400 está papéis que eu exatamente numa imprimi, será que gaveta e ninguém viu? Aquilo está ninguém olhou perdido. e Eles pegaram? Então, isso dá um desespero, tá? E os Sim. processos aqui em Portugal geralmente são assim, a gente não tem muita informação. E isso é desesperador para É, quem para está quem vai entrar, mesma coisa da equivalência, quem assim, tá dossiê. esperando, você está angustiado, numa espera de uma resposta que seja negativa, para eu tocar minha Mas não, vida e saber o não. que eu vou Sim. fazer. E eu pensei em fazer a residência de novo, pensei em todas. E se eu precisasse fazer, é o que eu faria. Pra Eu já cirurgia de estava, novo? obviamente, seria para cirurgia de novo. Gente, tem gente que é muito Ia cirúrgico ser muito mesmo. engraçado eu virar R1 de novo. Que R1 aos doideira! 40 anos ia ser uma coisa incrível. Mas, Que bom que deu certo, Vi. mas deu, não precisou. Eu acho que eles acharam que era suficiente. Tá Então, 10 anos, é até mais do que, né, o que já faz na residência aí também, querendo ou não. Tem é. mais alguma? Perguntaram, você sabe as 3 profissões mais buscadas em Portugal? Como que é? Perguntaram as 3 profissões mais buscadas em Portugal. Acho que deve ser Eu acho que é especialidade. especialidade, não? Acho que deve ser especialidade. Eu De É, perguntei. especialidades. Olha, sabe que é muito parecido em termos de concorrência da prova daqui, é muito parecido com o Brasil. Por exemplo, dermatologia é muito difícil, cirurgia plástica é muito concorrido. E aqui tem a questão não só de ser muito concorrido, e é uma prova nacional e ter pouquíssimas vagas, né? Assim, então você tem Aí acho que muito é mais poucas difícil, vagas. né? É Assim, eu não sei se é 90, mais difícil também se só tem 80%. uma prova. Não é igual no Brasil, que você, eu presto aqui, mas eu tenho outra prova, ou então eu vou até para outro É estado e diferente, né? presto. Isso. Você tem mais chance. Aqui você tem que dar tudo naquele dia e você tem que dar o seu melhor. E se É, ou você querer não fazer der, várias é só o ano que coisas. vem. Porque daí você pode escolher a sua especialidade depois que você faz a prova. Então, às vezes você tá lá na dúvida Isso. entre o que fazer, tá topando qualquer Não, você coisa. presta, muitos até prestam a prova sem ter certeza do que eles vão fazer. É, eles E prestam. depois, de acordo com a sua nota, a pessoa vai pensar: essa minha nota me dá a possibilidade de escolher Uhum. cirurgia, medicina interna, e aí a pessoa pensa naquilo que ela, no que a nota dela foi possível e ela escolhe. A maioria faz assim, Sim. escolhe de acordo com a sua nota e não de acordo com o seu. Isso eu acho um pouco triste, sabe? Porque eu conversava muito com os internos do ano comum e eles nessa fase de escolha, e eu falava, mas o que você quer de verdade, do seu coração, né? E se você quiser dermatologia e não conseguiu entrar, você não vai tentar de Mas novo, é porque né? você Porque é para mim muito não faz sentido. apaixonada, Eu Mi. tentaria. Porque acho que é porque pra você é muito assim, tipo, porque eu era dessas, assim. Eu queria muito Sério, cirurgia. eu Hoje em dia eu tentaria não faria cirurgia outra por 10 anos coisa. consecutivos. Hoje em dia eu não faria outra coisa, assim, se eu tivesse que pensar de especialidade, por vontade, mas por planos de vida, eu não estou disposta mais a abrir mão do que eu teria que abrir para muita coisa na cirurgia, por exemplo, em outras coisas que eu quero fazer. Eu não tinha essa certeza. Eu era desse, eu ia falar assim, eu vou prestar lá, vamos ver o que dá. Se der alguma coisa bacana, se não der, a gente presta de novo, mas se der alguma coisa legal, eu Eles têm também muito esse pensamento parecido abriria com o meu seu. coração, assim, tipo, vamos tocar com a vida, É, vamos eu andar, fazer o que der. Mas acho que para quem gosta muito, assim, não tem como depois fazer. Acho que para quem tem muito claro, não tem como. Eu vi que perguntaram se você pode ter que ficar esperando a autonomia para exercer ou se você pode voltar para o Brasil, ficar trabalhando e aí se sair você começa a pode. trabalhar. Você pode, se não tem prazo de Pode. validade. Muitas pessoas só vêm para Portugal, de fato, quando tem autonomia. É, E eu acho que é o ideal. Você só chegar aqui quando sim, você já tiver autonomia. sim. Porque aí você já pode trabalhar, tá? Eu até vim um pouco antes. E é angustiante você tá aqui e não poder trabalhar como médico. Porque assim, hoje em dia até dá, porque até a medicina me surpreendeu nesse aspecto. Se você tem pacientes no Brasil, por exemplo, você consegue trabalhar. Eu não tinha opção de não vir. Eu vim antes e vou passar pelo processo morando aqui já, morando fora. Mas é triste, viu? O negócio assim não é limitado. E você converte por 6,6 o dinheiro que você ganha do Brasil de telemedicina. Então, assim, na pior, pode ser alguma coisa. Mas é sofrido. É Triste. difícil. É triste. Pois a gente fechou uma horinha de live. Vocês querem ainda continuar respondendo algumas perguntas? A gente encerra. Tem alguma coisa? Achei que Veja se Tem tem encerrava. mais um. um.
foi a questão da equivalência numa universidade mais prestigiada ou então em uma menos conhecida. Isso não faz diferença alguma, tá? A equivalência, a especialidade, a universidade que você escolheu não vai fazer diferença nenhuma. Então, assim, eu acho que tem que ser o pensamento da Marcela, a que tiver com o preço melhor, ou então que for mais fácil. Por exemplo, eu fiz em Lisboa, porque meus pais moravam em Lisboa, então quem fez todo o processo e me ajudou foi minha mãe. Porque na sua época então, não era pelo DGS, né? Não era DGS, ia direto na universidade. E aí ela levou meus documentos, tinha que conferir. Entendeu? Então isso fazia diferença. Por isso que as pessoas contratavam consultoria, porque aí tinha advogado que ia entregar os documentos para você. Hoje em dia é tudo online. Eu fiz tudo do Brasil, vim com os documentos todos. Teve coisa, por exemplo, que eu tive que mandar de volta para o Brasil aqui da Holanda. Apostilei lá, mandaram um PDF, eu mandei para a faculdade, tudo 100% online. Você não precisa hoje em dia de alguém para fazer essa etapa. Às vezes, para o visto, essas coisas, você vai precisar contratar ajuda de advogado, alguma coisa. Mas para equivalência, não tem necessidade. Você vai gastar muito dinheiro já. Não faz sentido. À toa, né? E a universidade, eu acho que não faz diferença nenhuma em termos de currículo E a prova é a mesma, gente. A prova teórica vai ser a mesma para todas as universidades. Então, e a prática você não tem controle de onde você vai sair. Até tem uns boatos aí de qual que é mais fácil, tá? Mas isso eu acho que não é mais fácil você se não vale a pena levar isso em consideração. Não tá sob controle. Também acho que não. Estão pedindo aqui uma recomendação para psiquiatria de residência. Como assim? Não entendi. Como assim, Grazi? Por exemplo, algum local para você, tipo, alguma faculdade, eu não sei como é que funciona direito ainda, mas para você tentar validar a residência lá em psiquiatria. Então, todas as especialidades, então a residência médica de psiquiatria, ele tem que se direcionar ao colégio de especialidade de psiquiatria da Ordem dos Médicos. Isso é nacional. Então, ele vai lá e vê onde é que está o colégio de especialidade de psiquiatria e veja as regras. E é a mesma história para todas as especialidades. Tá? E para perceber se é igual a que ele fez, se é compatível, e mandar o currículo, é sempre a mesma história. Isso para reconhecimento, né? Para o reconhecimento, se é uma pessoa que já reconheceu a parte médica e já está na parte da especialidade. Pelos vistos, é um psiquiatra. Então, o processo da especialidade é sempre esse. Ela perguntou se, para fazer a residência, vocês tem algum hospital que ele é mais reconhecido. Acho que é para quem vai fazer. Aí depende da nota. Na prova. A prova é a mesma. Você vai fazer uma prova e todo mundo vai fazer essa prova. Aí você vai escolher por ordem lá para onde você quer aplicar, para onde você vai ter chance. Agora, para te falar onde são as universidades mais reconhecidas, não sei. Posso tentar descobrir. De psiquiatria ainda, eu também não tenho essa informação. Essa aí não consigo. Mas, assim, é igual... Os sites são muito parecidos, cara. Tem bastante informação online, muito mais do que eu esperava. Você entra muito em comunidade de Facebook, essas coisas. Tem um monte, assim, pelo menos um start de aonde você começar a buscar informação, sabe? Ajuda bastante. Sim, eu acho que uma coisa que é importante, quem vai fazer a residência lá, você vai ter muita informação no seu ano comum, no seu ano de formação geral. E esse é um ano exatamente para isso. Você vai estar num hospital e você vai conversar com outras pessoas, você já vai estar morando em Portugal. É um ano também de você saber, de acordo com a sua nota, o que você quer e quais são as opções de hospital. Vai lá conhecer, vai conversar com as pessoas. É igual, assim, você vai conhecer médico, você vai pedir, você pode acompanhar e vai descobrir onde essa pessoa trabalha, se a pessoa estudou, essas coisas. Eu acho que são as fontes mais importantes. Eu acho que é o tempo de você escolher. E esse ano comum é para isso mesmo, porque eles fazem a prova no final da faculdade. E aí você tem um ano e você vai fazer a escolha no final desse ano. E é exatamente para isso. A pessoa já passou na parte prática, teve esse tempo de amadurecer exatamente o que ela quer, qual vai ser a residência que ela vai escolher, para escolher no fim do ano, né? E se a pessoa vai fazer lá, ela vai ter que passar por todo esse processo. Então, é o tempo de você conhecer e vai descobrir. Vai descobrir na sua área qual que é o hospital melhor, qual não é. Sim. E diferente do Brasil também, acho que para encerrar, é remunerado. E o pessoal, se você vai sem filhos, líquido, bruto, é 1.500 euros, se eu não me engano.
E a gente assusta com o valor e tudo mais, mas os jovens mesmo, se você não tem filho, se você não... É só para você se sustentar, o pessoal que fala que assim, é bem... Se você junta um dinheiro, tem uma reserva, mas o pessoal vive com o dinheiro do Não, aluguel. dá pra viver. Não, eu digo assim, porque você não precisa ficar dando 1 milhão de plantões por fora, por exemplo. Você não vai ter que ir para No ano comum, você não pode nem dar pode, na plantões verdade. fora. Porque você não tem autonomia. Você não tem essa permissão, você não pode prescrever, você não, na verdade você é um médico, mas que você não pode atuar. É um sexto ano. Então você vai viver com aquele salário mesmo. Nosso, sim, mais ou menos. É um internato, só que você ganha para isso. Sim. Certo. Tá bom. Sim, muito obrigada pelas informações, obrigada por Gente, foi muito útil essa live, todo mundo comentando aqui. Muito bom. Obrigada, eu acho que quem não tinha interesse agora começou a ter interesse em tentar. Mas assim, todos esses mini assuntos têm 1 milhão de informações que a gente pode perguntar, pode falar, não foi bem uma apanhada geral, assim, só da fase de cada mini etapa a gente pode... Sim, foi o que a gente falou, assim, eu tenho o maior prazer em contar, em ajudar as pessoas, assim, eu converso com várias pessoas que têm esse interesse e às vezes entram em contato comigo. Eu acho que, assim, eu consegui muita ajuda de outras pessoas quando estava nessa fase, então isso era muito importante. A gente tem essa necessidade de saber o que vai acontecer, o que é possível, o que não é. Então, assim, eu acho que quem já passou tem o dever de ajudar quem vem, porque dá uma certa acalmada para saber, olha, para onde é que eu vou, é assim mesmo, eles demoram mesmo, não é um mau sinal. Isso, é assim mesmo, vai dar certo. É difícil. E tem, assim, muito assunto mesmo, por exemplo, para a gente contar aqui como é que foi a prova prática foi assim, tem história para uma live de prova prática. Já quero super fazer, porque eu nem comecei, eu tô ignorando que a prática Eu posso contar o meu caso, eu lembro dele perfeitamente, eu lembro assim da Você pegou caso cirúrgico ou pegou caso clínico? Olha, eu vou dizer que eu peguei um caso clínico e era um professor de cirurgia, tá? Então eu fui designada para uma área cirúrgica e eu fiquei super feliz, porque eu falei, eu vou para cirurgia, vou arrasar na prova. E foi um sorteio e eu peguei um caso clínico, eram tipo 8 pessoas. Tinham 2 casos clínicos que eram em outro andar e os outros 6 eram cirúrgicos. Eu peguei um clínico e a outra colega que estava também no nosso grupo, que era cirurgiã, também pegou esse clínico. Nossa, gente. Mas tudo bem. Nós duas passamos e foi tudo bem, tá? Então eu tenho cirúrgico, você ia ficar querendo mostrar conhecimento lá, né? Fosforilando, várias coisas. De repente nem ia ser tão bom. De repente eles iam me cortar e perceber, não, ela tá sabendo muito dessa, vamos mudar de assunto. Então, de repente, até foi bom eu ter pego um caso clínico, né? Mas pronto, eu posso contar depois com muitos detalhes desse caso. Vamos fazer, eu quero muito. Um monte de gente eu tenho feito umas discussões. Estão pedindo aqui já. Eu tenho feito umas discussões com algumas pessoas que estão fazendo a prática, né? Para ir entendendo o que eles perguntam e tal. E queria super saber como foi a sua, o que eles perguntaram na discussão do dia seguinte. Combinado. Tá muito bom? Obrigada. Beijinho para todos. Muito obrigada. Vou deixar salvo para o canal da Adrissa também depois no YouTube, quem quiser ver. Ela vai deixar o link. Isso. Certo? Tchau, Tá gente. Obrigadão. Beijo.